Depois de marcar 2 gols na final contra o Atlético Mineiro, já dá para dizer que Gabigol renovará seu contrato com o rubro-negro? Vídeo de hoje do canal traz a resposta de Marcos Braz. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em primeiro lugar, queria desejar ótima semana a todos. Também pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Hora de falar sobre um novo recorde para a Arena MRV. O Atlético receberá no próximo domingo, na grande final da Copa do Brasil, o Flamengo, todos os ingressos vendidos. E existe a expectativa de o Galo faturar mais com o seu jogo em casa do que o Flamengo no Maracanã. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você ficou louco. O Flamengo colocou 61.305 pagantes para uma renda bruta de 15 milhões e 700 mil reais. Verdade. A maior renda da temporada, superando os 7 milhões e 800 mil de São Paulo e Botafogo. Só que o rubro-negro tem ficado com apenas 1/3 da renda bruta. Devem sobrar para o Flamengo algo na casa dos 5 milhões de reais. Uma série de problemas ligados ao Maracanã tem causado isso, não só nos jogos do Flamengo quanto do Fluminense. A expectativa do Galo é que com 44 mil ingressos para a partida da volta no próximo domingo, a arrecadação gire na casa dos 8 milhões de reais brutos. Só que o Galo, ao contrário do Flamengo, tem ficado com 80% da renda bruta como renda líquida. Então sobrariam para o Atlético mais de 6 milhões de reais. Por mais maluco que possa parecer, o Galo deve ter um lucro maior com bilheteria no jogo final dentro de casa do que o Flamengo, apesar dos 15 milhões e 700 mil. É também por isso que o rubro-negro cogita, sonha e planeja o mais rápido possível ter seu estádio próprio. Bora fechar o vídeo para falar sobre o futuro de Gabigol, autor de 2 gols na vitória do Flamengo por 3-1 contra o Atlético Mineiro, primeira partida final da Copa do Brasil, disputada nesse domingo no Maracanã. Marcos Braz foi perguntado depois da partida se os gols do Gabigol ajudariam na prorrogação do contrato. O vínculo do Gabi com o Fla se encerra em 31 de dezembro. Marcos Braz foi categórico ao afirmar o seguinte, abre aspas, eu pessoalmente já disse várias vezes que gostaria de renovar com ele, mas não sei se será possível o Gabigol fazer gols em finais e o Flamengo só renovar com ele por causa disso. Acho que não é de bom tom. Acho que a história do Gabigol, pelo profissionalismo dele, é maior do que esses 2 gols, fecha aspas. O Braz reitera algo que eu já havia dito na semana passada. A tendência é que o contrato não seja renovado, a menos que o Gabigol seja absolutamente decisivo nessa reta final de temporada e force os dirigentes rubro-negros a uma extensão do contrato. A decisão interna é de não permanecer com o Gabigol para o próximo ano. A última oferta feita pelo Fla, que desagradou demais ao Gabigol, já tem mais de 5 meses. Renovação de contrato por apenas 1 ano, enquanto o Gabigol tinha um acordo verbal com o próprio Marcos Braz e o Bruno Spindel para uma extensão de 5 anos e 3 milhões de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. Quem recusou, quem rejeitou esse acordo de 5 anos foi o presidente Rodolfo Landim. Desde então, nenhum avanço. Temporada do Gabigol de 34 jogos, só 7 gols e 1 assistência. De qualquer forma, com esses 2 gols na final, ele chega à incrível marca de 16 gols marcados em 17 finais com a camisa do Flamengo, tornando-se o 7º jogador que mais marcou gols em finais em todo o mundo, igualando-se, por exemplo, a Ronaldo Fenômeno. Você renovaria com o Gabigol? Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Vídeo com informações do Flamengo, é claro, que começou muito bem a disputa com o Atlético Mineiro pelo título da Copa do Brasil, vencendo no Maracanã por 3-1, poderia ter sido 3-0, mas infelizmente o Léo Ortiz acabou errando numa saída de bola e o Atlético Mineiro conseguiu fazer esse gol de honra que dá uma certa esperança ao time mineiro e claro, é como se o Flamengo tivesse vencendo por 2-0 e 2-0 a gente sabe que é um placar, digamos assim, perigoso. Então o Flamengo tem que abrir o olho no jogo da volta no próximo domingo lá na Arena MRV, porque o time do Galo é um time muito qualificado, com jogadores experientes, então eu discordo de quem diz que o Flamengo já é campeão. Mas no vídeo de agora vamos falar de informações importantes. A Arrascaeta terá que passar por uma artroscopia no joelho. Nós vamos explicar essa situação e tem também a visão da diretoria em relação a Gabigol. Depois da tarde de gala no Maracanã ontem, participando dos 3 gols do Flamengo e fazendo 2 gols, Gabigol está tendo que ouvir mais da torcida rubro-negra o FICA, a renovação de contrato.
Mas o que pensa a diretoria do Flamengo? Esses 2 gols contra o Atlético Mineiro mudam a visão da diretoria? A gente vai contar aqui o que disse Marcos Braz na frente das câmeras e eu vou trazer também de apuração nos bastidores. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, porque assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Estamos bem próximos mesmo de bater 350 mil inscritos, o que seria um número absurdo aqui no canal Vene Casagrande, que começou há pouquíssimo tempo, mas graças a Deus e graças a vocês e graças ao meu trabalho também, tá dando super certo. O filho está crescendo. Vamos para as informações. Antes de mais nada, quero elogiar mais uma vez Felipe Luiz na entrevista coletiva. Mais uma excelente entrevista coletiva do treinador do Flamengo, coerente, detalhista. O treinador explica as decisões tomadas, é sincero, é honesto, sabe se comunicar com o torcedor do Flamengo, que os torcedores eles podem até não concordar com as escolhas do comandante, mas ao menos entendem o que ele quis fazer antes e durante os jogos. Então, bola dentro ao técnico Felipe Luiz, que elogia os jogadores de maneira individual, critica e sabe criticar de maneira individual e faz questão de ressaltar também outros treinadores que passaram pelo Flamengo, que é o caso do Jorge Sampaoli. Quando ele foi questionado sobre as atuações do Wesley, ele fez questão de dar os créditos ao Jorge Sampaoli, que, entre aspas, descobriu o Wesley, fez questão de colocar o Wesley como titular. Na ocasião, o Wesley estava oscilando bastante. Eu mesmo falava, gente, o Wesley está pulando etapas, por necessidade do Flamengo na lateral direita e o Sampaoli bancando o jogador a todo momento. Hoje, o Wesley, na minha opinião, é um dos principais jogadores do Flamengo, jogou muita bola na partida de ontem contra o Atlético Mineiro. Eu estou vendo até torcedores pedindo o Wesley na seleção brasileira, o que futuramente não é nenhum absurdo, até porque se a gente for parar e analisar hoje na lateral direita da seleção brasileira, nós somos obrigados a ver Danilo jogar e ser capitão, sendo que ele nem atua mais como lateral direito, ele está como zagueiro na Juventus. Sim, isso é uma crítica ao técnico Dorival Júnior. Sobre o Wesley, já que o Felipe Luiz mencionou o trabalho do Sampaoli em relação a esse jogador, eu fiz questão de buscar o Sampaoli, de ir atrás do Sampaoli para ouvir uma declaração dele sobre o Wesley após essa menção honrosa do técnico Felipe Luiz em relação a Jorge Sampaoli e o Wesley. E o Jorge Sampaoli, como sempre, em poucas palavras, ele falou sobre o Wesley, abre aspas, o Wesley é um ótimo garoto e com muita vontade de aprender. A melhora dele é constante, tem muito potencial e fico feliz de aos poucos a torcida reconhecer isso. Nunca tive dúvida da qualidade dele. Essas foram as poucas palavras e sinceras do técnico Sampaoli. Ele é um cara que, embora não tenha tido uma boa passagem pelo Flamengo, mas eu respeito demais, entende muito de futebol e, pelo visto, ele também já entendia em relação ao Wesley. Sobre o Felipe Luiz, gente, Felipe Luiz chegou a 7 jogos no comando do Flamengo, tem 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, um aproveitamento de 66%, 66,7% para ser mais exatos, 11 gols feitos, 6 gols sofridos, 22 grandes chances e 100 finalizações, dá uma média de 14,3 por jogo. Se eu tiver algo, lembrando que ele chegou em vantagem no segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e é líder do Brasil em grandes chances durante esse período que ele chegou ao Flamengo. Se eu tiver que fazer alguma crítica ou algum ajuste no trabalho do Felipe Luiz é em relação ao setor defensivo. Eu acho que é muito gol tomado em 7 jogos, mas também temos que levar em consideração número de desfalques, enfim, ele chegou no meio da temporada sem principais jogadores. Eu acho que esse ajuste do setor defensivo é necessário. E outro ponto, ele talvez esteja demorando demais para mudar a equipe no segundo tempo, porque a equipe cai de produção no segundo tempo por conta da parte física, porque é um jogo muito intenso que o Felipe Luiz exige. Eu acho que ele tem que melhorar esse time aí, falei isso ontem na minha live pós-jogo. E por falar em questão física, o Flamengo já está cheio de desfalque, vários jogadores do departamento médico, e tem um que está jogando literalmente na base do sacrifício, que é o meia Arrascaeta. Ontem
embora ele tenha feito o primeiro gol do Flamengo, mas não fez uma grande atuação. A gente pôde ver o Arrascaeta muito abaixo fisicamente, foi até substituído no segundo tempo. E após a partida, em entrevista ao Sport TV, o Arrascaeta revelou que vem jogando no sacrifício e que vai precisar passar por uma limpeza no joelho. Abre aspas. Nesses últimos jogos eu venho jogando com uma proteção no joelho. É o joelho direito, tá, gente? Infelizmente, talvez vou ter que fazer uma limpeza no joelho no fim da temporada. Estou tentando aguentar porque eu não queria ficar de fora desses jogos das finais. Para mim é muito importante estar em campo, ajudando meus companheiros, mas obviamente atrapalha. O Felipe Luiz disse na entrevista coletiva que de fato é isso que está acontecendo, que o Arrascaeta está deixando o joelho dele em campo em prol do Flamengo, botando o Flamengo em primeiro lugar, disse que isso é louvável, beleza. E aí, beleza, as partes falam em limpar o joelho. O que seria limpar o joelho? Eu fiquei com isso na cabeça, não sosseguei enquanto eu não descobrisse o que seria limpar o joelho, e aí eu apurei junto a pessoas ligadas ao jogador, que ele vai precisar passar por uma artroscopia no joelho direito para corrigir uma lesão que está fazendo o jogador sentir muitas dores no local. E de fato ele vem treinando e jogando com uma proteção. Eu esqueci o nome daquela fita que coloca ali, os fisioterapeutas me desculpem, mas eu acabei esquecendo o nome, mas tem uma fita que ele coloca no joelho direito. Talvez isso dê mais segurança também para ele, para treinar, para jogar, para sentir o menos dor possível ali no local. Mas é isso que vai acontecer, e tem grande chance de acontecer logo depois da final da Copa do Brasil, pelo menos foi o que me falaram no Flamengo, a ver, a esperar até quando o Arrascaeta consegue suportar essas dores no local. Infelizmente, estamos falando de um jogador que vem sofrendo muito com questões físicas, pubis, coxa, agora joelho. É um jogador jovem, 30 anos apenas, mas a parte física está pesando demais para o Arrascaeta. Para o Gabigol, desculpa pessoal, para o Gabigol não é a parte física que estava pesando, na minha opinião era a falta de confiança, e o Gabigol teve confiança com o técnico Felipe Luiz, fez 2 gols contra o Atlético Mineiro, participou do primeiro gol, abrindo a jogada, a Arrascaeta chutou, o Gabigol chutou, o Everson deu rebote, a Arrascaeta botou para dentro da rede. O Gabigol não fazia 2 gols num jogo só, desde o dia 15 de fevereiro de 2023, chegou ao seu 7º gol na temporada. Em final, números corretos, tá? Com a camisa do Flamengo. São 20 finais, 17 gols e 3 assistências. Sem contar a Taça Guanabara e Taça Rio, são 18 finais, 16 gols e 3 assistências. Com essa atuação de gala na tarde de ontem contra o Atlético Mineiro, novamente sendo muito decisivo em uma final, o discurso da diretoria do Flamengo em relação à renovação de contrato mudou? Algo vai mudar? O VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, após o jogo na zona mista, disse: a gente vai deixar a final da Copa do Brasil para ver. Eu, pessoalmente, já disse várias vezes que gostaria de renovar com ele. Não sei se será possível. O Gabigol fazer gols em finais e o Flamengo só renovar com ele por causa disso, eu acho que não é de bom tom. Acho que a história do Gabigol, pelo profissionalismo dele, é maior que os 2 gols. Claro que foram 2 gols super importantíssimos, em uma competição importante, mas a história do Gabigol é maior do que isso para uma renovação. E isso não é só um discurso na frente das câmeras. Nos bastidores, no off, os dirigentes do Flamengo também falam a mesma coisa. Não é porque ele fez 2 gols numa final importante para o Flamengo que o Flamengo quer renovar. O Flamengo já queria renovar com ele antes mesmo desses 2 gols. O Landim já deu entrevista sobre isso recentemente para o Jornal Globo, falando que a renovação está lá, na mesa dele. Se ele quiser renovar, ótimo. Mais um ano de contrato com aumento de 50%. O Gabigol até o momento não quis. Vai querer ao término do ano? A gente não sabe. Mas não é justo. E eu sou um cara, e assim, parabéns ao Marcos Braz pela declaração. Eu sou um cara que critico bastante o Marcos Braz por aqui, muita gente sabe disso. Mas dessa vez, eu acho que o discurso dele foi extremamente correto. Você não pode aumentar a proposta ou fazer um esforço maior porque ele fez 2 gols numa final de Copa do Brasil. Não é isso. A questão é o que ele vem fazendo nos últimos 2 anos. Eu acho que a visão da diretoria está extremamente correta. E lembrando, está na mão do Gabigol. É igual o caso do Everton Ribeiro. O Flamengo ofereceu uma proposta. O Everton Ribeiro não quis.
achou melhor assinar por um contrato maior, mais longo, ganhando mais no Bahia. Beleza, é uma escolha do jogador. E o Gabigol agora tem a escolha dele, de aceitar a renovação ou não. Então, continua nas mãos do Gabigol. Veneu, o Gabigol que pensa? Qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou estar mentindo e sendo leviano com vocês. Não seria justo, porque eu não conversei com o Gabigol sobre isso e também ninguém do staff dele falou comigo em relação a isso. O que eu sei é, continua nas mãos do Gabigol. E lembrando, dia 9 de dezembro tem uma eleição no Flamengo. Se a oposição ganhar e não quiser renovar com ele, retira a proposta e o Gabigol vai perder essa oportunidade. Beleza, galera? O Flamengo de Felipe Luiz deu um show de estratégia no Maracanã, na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Com um plano tático desenhado meticulosamente, o rubro-negro soube explorar cada detalhe da marcação individual imposta pelo técnico Gabriel Milito. A movimentação de Gerson, que jogou como um segundo homem de meio campo e não como ponta, foi uma das peças-chave dessa engrenagem. Gabigol, acompanhado pelos Agis Plata e Michael, compôs um ataque letal que não deu trégua à defesa atleticana. Desde o apito inicial, ficou claro que o Flamengo apostava em atrair a marcação do Atlético para criar espaços preciosos. E foi assim que Felipe Luiz preparou seu time, atrair para depois atacar. Cada passe, cada movimento, foi projetado para manipular a marcação mano a mano dos mineiros. A estratégia se consolidou com o papel fundamental de Léo Ortiz na construção das jogadas, que, com visão de jogo apurada, sabia exatamente o momento de segurar a bola para atrair a marcação e liberar os companheiros em espaços vantajosos. O primeiro gol do Flamengo veio após uma sequência bem calculada de jogadas. Léo Ortiz, ao segurar a bola, fez com que Alan Franco deixasse sua posição, permitindo que Gerson se tornasse o homem livre. Gerson, como um maestro, recebeu, resistiu à pressão, e deu sequência ao ataque que culminou no gol de Arrascaeta. A torcida explodiu em êxtase ao ver um time tão disciplinado e confiante na execução do plano de jogo. Mesmo com a vantagem, Milito arriscou tudo, intensificando a marcação individual e tirando o homem da sobra. Mas o Flamengo, treinado para esse tipo de cenário, respondeu com jogadas rápidas e precisas. Plata, em um momento decisivo, fez o movimento de apoio e deixou Gabigol livre para infiltrar e ampliar o placar. O camisa 99, que voltou a ser o protagonista que a torcida tanto idolatra, mostrou que está à altura dos grandes momentos. O Atlético Mineiro, porém, mostrou valentia e conseguiu um gol com Allan Kardec após um raro erro de Ortiz. Esse gol deu esperança ao time mineiro e manteve a decisão em aberto para o jogo da volta. Com a confiança de uma exibição memorável e o placar a seu favor, o Flamengo entra na segunda partida ciente de que nada está garantido, mas motivado por uma atuação que ficou gravada nos corações rubro-negros. Do outro lado, o Galo buscará se reerguer, confiando em sua história de superação e na força de sua torcida em Belo Horizonte.